Orlenice, boa noite. Está conseguindo me ver? Boa noite, professor. Tô sim. Como é que tá Tudo as certo. coisas? Tudo bem. Tanto tempo, Graças a né? Deus, tudo jóia, né? A imagem tá boa aí? Tá ótima, tá. Tá perfeita. Ah, então tá jóia. Tá muito, tá E bem. aí, como estão os estudos? Tô bem, né, professor? Uma correria danada conciliando o trabalho, mas tá bem. Esse Ah, semestre fui na faculdade, peguei uns livros, né, que deu. Fiquei muito feliz. que É, bom. é Coisa boa. muito bom mesmo. Saí assim, quando eu entrei, professor, quando eu fui lá na faculdade, que eu entrei assim, botei os pés, eu me arrepiei, sabia? É mesmo? Aquelas, foi. Senti assim, um ano sem colocar os pés naquele lugar, professor. É verdade. É E, diferente, a gente está e dá estudando em saudades, casa. viu? Dá saudade. Não, não se Eu, compara, mesmo- não, professor. eu lembro lá, nós tivemos aulas lá bem divertidas, né? A sala É, cheia, professor, o pessoal a sala participativo. cheia. Legal. É. O calor humano, a gente sente falta, Ah, professor. com certeza, é muito diferente. A gente tinha aulas à noite que às vezes tinham o quê? 50 alunos, mais ou menos, né? Às vezes. É, a sala cheia, muito Uma bom. sala bem cheia, bem animada. A gente tinha. A aula passava rapidinho, né? Passava, e é diferente, professor, o aprendizado é outro, né? Ah, A gente sim. se esforça, mas com o professor perto, a gente vai tirando dúvida, né? A gente vai conversando, e é Sim. diferente, professor, O diferente. contato ali é melhor, né? Porque o que acontece? Aí o professor ali na aula presencial, ele tá vendo o rosto de vocês, né? Sabe se tá Verdade, entendendo, se não tá, se tem dúvida, se não tem, e você já utiliza exemplo dando isso é nome de um, verdade. utiliza exemplo dando nome de outro, então você acaba fazendo com que seja dinâmico, né? Eu É, adaptei bem a aula online, né? Eu consegui me adaptar, beleza, tranquilo, não tem dificuldade eu nenhuma. também, professor, para mim também não teve assim Mas nenhuma, aquele contato presencial, não tem comparação, professor. não tem Mas é nada assim, substituto. mas como eu falo sempre, até lá na empresa, né? Estamos vivendo uma era diferente. E se Sim, a gente não se adaptar, a gente vai parar no meio do caminho, vai parar no tempo e não pode. pode não. A gente E tem que se também, acostumar, né, com as novidades, do jeito que está sendo apresentado agora, porque muitas coisas realmente verdade, são úteis, né? Porque, por exemplo, vamos verdade, supor que vocês já fizeram a graduação, já tiveram aquele primeiro contato com o professor. Aí vocês precisam, por exemplo, dar uma revisada ou dar uma focada num estudo específico e não tem condições ali de ir para a instituição, para uma faculdade pessoalmente, porque está na correria do dia a dia, né? Ou vai fazer uma pós-graduação. A é distância dá verdade. muito É certo, muito porque certo. otimiza o tempo, né? Verdade, professor. E não é não, e mesmo com tudo isso, temos até que agradecer, né? Porque Sim. a tecnologia está aí, e se não fosse essa tecnologia, professor, o que seria de nós? Não, com certeza facilita muito.
E hoje em dia é Assumir, interessante que do teu próprio celular, né, de um aplicativo no celular, tendo uma internet nem precisa ser tão rápida. é Consegue verdade. acessar, assistir a aula, ver, ouvir. Eu mesmo já dei aula pelo celular e geralmente eu gosto de usar meu computador, né, que eu tenho desktop ou notebook. Mas eu gosto até mais do desktop. Eu comprei uma webcam, tudo, aí fica. Tô achando até que tá melhor que os outros semestres, a imagem e tal. Verdade. Tá melhor mesmo. Tá melhor, não tá? É, com a Ah, webcam, tá ótimo. Evoluiu, evoluiu. tá vendo? Ô, Eu sou meio professor, mas é antigão tão em bom, umas viu, coisas, falar sabe, com Lenice? você. É bom Eu sou meio demais, antigão, eu sabia? gosto Eu sinto do. falta, eu sinto saudade. De vez em Ah, quando sim. vou lá, dou uma futucada, olho as fotos, eu digo, eita, que saudade. É Ah, diferente, professor, é diferente. e a turma ali Mas tinha uma turma bem animada. tá se cuidando direitinho, professor. Tô sim, tô sim. Eu já passei É, pelo Covid, né? Já tive, passei, então sobrevivi. graças a Deus, é. É uma coisa, como eu falo assim, ninguém está imune a isso, professor. Quem não teve, pode ter, não é? Eu digo, quem sabe até eu já não peguei, nem sei. Porque eu trabalho também com pessoas o tempo todo. Sim, sim. Como é uma doença sintomática, cada pessoa tem um sintoma diferente, Sim. não é? Quem sabe até eu já não peguei, nem sei. Ninguém sabe. É uma doença diferente, né? Porque é Diferente. uma doença que cada organismo vai reagir de um jeito. Porque tem algumas doenças que são padrão, né? Por exemplo, às vezes, dependendo do resfriado, todo mundo tem febre, todo mundo tem dor de barriga, né? Ou dor de cabeça. E tem Verdade. doença que, como é que se fala? Você não sabe qual que vai ser o sintoma, cada pessoa é de um jeito, né? E esse De Covid um é isso, jeito, né? É é. uma doença muito esquisita. Tem gente que às vezes é saudável, tem mais problema, tem gente que já tem uma série de problemas, já não tem tanto efeito, então cada um é de um jeito, É uma loucura essa doença, né, né? professor? E todo Muito mundo variado. entrou assim, é muito variada, e todo mundo entrou assim, o ano com a expectativa diferente, né? Aí Sim. veio falando assim dessa vacina, e o engraçado é que as pessoas parece que surtaram, né? As pessoas não estavam mais seguindo, não, professor. Acho que o povo ficou um ano preso, e quando deu uma melhorada, o povo falou, agora eu vou me acabar. Porque todo É, mundo ficou preso, professor, e o povo queria viver, mas de uma forma, de outra, estava também buscando a morte, né? É é. uma coisa que não tem explicação, eu não sei, eu não sei não, só sei que a gente está vivendo um tempo Um momento diferente. diferente. É É, muito diferente do que a gente era muito acostumado, diferente. né? Tá fugindo um pouquinho do que a gente costumava ver, né? Mas a Verdade. gente vai se adaptar, vai sobreviver e vai seguir, né? Assim vai caminhando a humanidade aí. Com certeza. Ó, Né? sobrevivemos aí a 2 semestres, né? Passado. Sim, Estudamos assim, estamos enfrentando mais um e temos que continuar nesse barco, né, professor? Ninguém quer né? Com sair certeza. dele. Porque, assim, imagine É, se a gente sai no início lá, por causa da pandemia, ó, não estaria agora, ó, começando o 4 semestre. com certeza, não compensa não. Não compensa não, Compensa professor. ficar, ter um pouquinho de É, paciência, com né? certeza, é. É uma correria doida, porque eu já saía do trabalho e já ia direto para a faculdade, né? Aí Uhum, agora não, eu tenho que vir para casa, é um corre-corre doido. Mas é assim eu mesmo, mas imagino. aí tem a vantagem também de você estar na comodidade de casa, né? Sim. Já está em casa, aí você já estende mais o estudo, já não tem que, porque na faculdade você já sai e vem. Aí nesse percurso você já nem pega mais no livro, já chega em casa para dormir. E Chega em aqui casa não. cansado, né? Porque tem o percurso, né? É, De ida e volta e tal. verdade, é. E aí E otimiza o tempo, né? Você pode, com inclusive, colocar certeza. a aula cheia de livro em cima da tua mesa. E isso é isso que eu faço. Eu arrumei, eu fiz de um quarto aqui em casa, meu lugar de estudo, aí botei meu computador, comprei minha escrivania, aí botei meus livros, aí eu disse, aqui é meu escritório, né? Já estou Isso, já vai profetizando, montando isso. professor, Fez bem, faz bem, faz bem, né? né? E Já comprei, vai ó, professor, investindo, adaptando seu e espaço, comprei logo né? aquela mesmo de parece de escritório, viu? Aquela que faz um Aham. E.
Eu falei, aqui é meu escritório, já estou profetizando. É verdade. Mas é isso também, tem que sonhar, né, professor? A gente está no caminho. E o sonho fica concreto, né? Quando sonha e que nem você que está correndo atrás de estudar, de fazer o que tem que ser feito para concretizar o sonho. Então é questão de tempo, né? De pouco tempo aí você Verdade. conseguir realizando todos os sonhos. Logo, logo aí, doutor Orlenice, né? Com Oh, uma placa aí meu de Deus! advocacia. Ah, logo, logo vai demorar, não. Que você vai ver, você está no quarto, né, semestre? Hum? Está no quarto semestre, não tá? É o quarto agora, professor. Para quem começou ontem, né? Já está no Nossa, quarto. é muito rápido, né? Você vai ver Verdade. rapidinho, aí você já está formando, fazendo prova da OAB e tal. É muito rápido. Meu Deus, professor. Muito esperado, Engraçado, tá professor. ligado? Engraçado, viu? Que às vezes quando eu estou atendendo lá na loja, aí sempre tem uma situação assim que fala de estudo, né? Aí quando eu falo, Ah, eu estudo, aí fala, você faz que direito, o povo fica, faz direito? Eu falo, eu estudo direito. Aí o povo fica assim, sabe? Porque às vezes as pessoas limitam a gente, né, professor? isso, mas não pode deixar os outros te limitar, não. Tem É, objetivo, tem sonho aí, tem que seguir e pronto. Não pode verdade, ficar. O sonho é seu, não é dos outros. Então, com não pode certeza. aceitar que ninguém fale que você não vai conseguir. Que o que você quiser, você vai conseguir. É só É, ter disciplina, dedicação e paciência. Bastante paciência, que tudo vai acontecendo no momento certo, né? é verdade, é. Mas só não pode parar. Deixa eu te perguntar outra coisa. Na Sim, tua turma professor. tem mais gente? Tem mais alunos? Tem, ó, continua eu, Clélia, Prosperidade, tem seu Evaldo, tem professor, tem muita gente. O pessoal, vocês receberam no grupo de vocês lá o link? Que vai ter a aula, tudo? Recebeu, foi pelo grupo mesmo que eu entrei. Então, será que o pessoal, acho que esse horário, acho que o pessoal já não entra mais, né? Que é das Professor, 19 horas. eu vou fazer assim, eu vou lá no grupo e vou falar da aula, viu? Que você está na aula esperando para o pessoal entrar. Pronto, que senão a gente vai fazer o seguinte: de qualquer jeito, Orlenice, até respeita você, tudo. A gente pega e faz a aula, né? O professor Sérgio está gravando, depois qualquer coisa eles assistem. A gente faz uma aula particular, né? Ai, que Bate um papo aí, chique! Ó que tá vendo? Não, ó que privilégio, não é para todo mundo, não. Eu ganhei minha noite. Tá vendo? Aí a gente Ganhei pega e minha bate um noite, papo aí, professor. E é bom né? demais, professor. É muito. E assim, ó, eu fico assim, muito lisonjeada, porque assim, o privilégio, professor, de ter professores assim como vocês, é Obrigado. muito. É. Por onde eu chego, assim, eu falo mesmo com prazer, com amor, porque vocês ensinam, vocês dão o melhor, vocês passam o que vocês têm para a gente aprender. Porque tem professores que não é assim. Então, É, é um mérito, assim, muito grande, né, estudar com você, com a eu te Pro agradeço muito. Camila, né, a Pro Paula também, que passou, o professor Gustavo, no outro semestre a gente também teve a professora Gisela, maravilhosa, né, o coordenador do curso de psicologia. Então, assim, professores maravilhosos, que a gente só tem que crescer com vocês. Não, Muito bom agradeço. mesmo. Agradeço, Eu a sinto gente fica falta muito das aulas, ó, dos tiros, das facadas, faz falta. As aulas, eram correria, né? Boa. Não, era Rapaz, boa demais, era e a boa gente demais, dava aquela risada. a gente ria, era boa demais. Eu sinto Tinha uma falta, aula que a professor. gente não desse risada, que todo mundo não desse risada. E era uma turma bem animada, bem legal mesmo. Era bem legal. Muito boa mesmo, professor. É bom, Então, é vamos rezar para voltar, né? Algumas coisas desse você tipo, né? é, Assim, né? A gente tem que voltar, né? Aos poucos, nem que você seja misto, né? Uma semana sim, outra semana não, da mas que semana já tem não, que, né? só Aí para a já gente vai. ter esse contato humano que faz falta, professor. Sim. Faz muita falta.
Mas tudo vai se ajeitar. É só a gente ter paciência que tudo vai se É bem. ajeitando aos pouquinhos, né? Faz o seguinte, manda uma mensagem pro pessoal se você puder fazer essa gentileza. Aí Tá? a gente só esperar você mandar mensagem e a gente já começa. A gente mesmo aqui vai falando. Aí é bom que você tira dúvida de alguma coisa. Pronto. Então, já volto, viu? Pronto. Vou ver se eu consigo falar com o pessoal. Pronto. Daqui a pouco eu volto, peraí. Estou aguardando aqui. Viu, professor? Deixa eu ir aqui. WhatsApp. Falar com o povo. Boa noite, pessoal. Ó, hoje tem aula do professor Felipe. Ele está na sala aguardando, viu? Quem puder entrar, por favor, o professor está na espera. Pronto. Tá lá para minha aula. Professor? Aqui, estou te ouvindo. E eu mandei a mensagem. Tomara que o pessoal entre. Pronto. É porque eles aproveitam nesse momento aí que às vezes está até mais tranquilo. Aí também está começando o semestre. É bom a gente ficar a par de tudo, né, professor? Porque início de semestre sempre tem um bocado de atrapalhação, a gente fica sem saber a matéria direito, e a gente não perdendo aula, nem perdendo reunião, perdendo nenhum momento, a gente se encaixa mais rápido dentro do semestre. Com Porque certeza. todo início de semestre é polêmico, viu, professor? Ah, sim. Todo início. Até o E pessoal. agora a gente tem assim, fiquei triste também, porque você não é mais nosso coordenador, né? Mas eu vi que veio também uma Isso. pessoa também à sua altura, né, para ser o nosso coordenador. E aí a gente vai abraçar ele da mesma forma que a gente abraçou, para que nosso curso dê certo. Não vai sim, com toda certeza, né? É um bom profissional, com toda certeza ele vai agregar muito ao curso, né? Então, eu acredito que vocês só têm a ganhar, né? Com toda Verdade, é. certeza, E né? Eu estou também, tentando professor, falar com uma aluna aqui que ela falou que na grade dela não está aparecendo a minha aula, mas eu acredito que o pessoal da noite teria. Então, deve ter acontecido alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. é porque também no início também tem que estar ajustando, né? Que às vezes, professor, nem toda disciplina entra direito, não. Aí tem que estar fazendo os ajustes. Entendi. Todo semestre tem que estar sempre fazendo até finalizar. Aí tem que estar fazendo os ajustes. Se eu mandar aqui. Oxe, eu vim, professor, correndo, cheguei já atrasada. Assim, porque eu gosto, meu horário de chegar, eu chego sempre 6h10, por aí. E hoje deu 6h30, ainda estava chegando. Eu falei, poxa, esse horário assim, eu já tomei banho, eu já estou na espera da aula começar. Aí que eu falei, meu Deus, deixa eu ir, que a aula já deve ter começado. Foi na hora que eu vi tua voz, eu falei, ó, o professor já está na sala. E É, o, já tô desde as 7. e o pessoal ficou meio perdido hoje, será? Rapaz, eu não sei o que aconteceu, não. É. Ó, pronto. Tá entrando mais um aqui. Pronto. Boa noite, Raquel, tudo bem? Ó, Raquel entrou. Boa noite, profs. Tudo bem? Na Tá grade joia da aí. gente do segundo semestre, não tá parecendo que tem aula hoje, não. Aí eu acho Não que tá todo mundo aparecendo, tá não? perdido por isso. Eu coloquei lá no grupo agora. Mas é com certeza que teria, ó. O Wesley tá entrando aqui também. Deixa eu ver. A minha imagem tá aparecendo para vocês, a da câmera? Não, professor. Ela ficou toda preta, é? Tá preta, tá.
E tava funcionando bem até agora, né, Oi, Orlenice? tava vendo, oxe, a câmera tava ótima, perfeito. Melhor do que as outras aulas que a gente tivemos. É, então, porque agora até melhorou o equipamento. Mas deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Tô, professor, Sim, mas até agora professor. não apareceu, não. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou tentar então sair e entrar aqui, que eu não sei o que aconteceu, porque estava funcionando bem até agora. Aí Foi, parou. tava. Pronto, a gente fica aqui no aguardo. Boa noite, Raquel. Wesley. Ô, Raquel, não tem como vocês avisar o pessoal, não, do semestre de vocês? Eu Eu tentei posso. avisar. É, porque são Boa eles. noite. Boa noite, Wesley. Ó, Tudo bom? deu mais de meia hora conversando com o professor, porque ele estava sozinho. Aí eu entrei, ele falou, olha, Início, só entrou você. Aí fiquei conversando com ele, aí passei uma mensagem para o grupo, para ver se alguém entrava, né? Orlenice, mas essa Oi. aula de hoje é para a gente do segundo semestre, noturno? O Wesley, eu acho assim, como é início de semestre, eu acho que sempre o professor tenta interagir com todos para fazer um reconhecimento. Aí Ah, sempre bota as turmas tudo junto. Eu você é acredito aluna que também, é? eu sou do quarto semestre, Ah, entendi. Quando o professor entrar aí, eu vou perguntar a ele. viu. Mas pode Valeu. perguntar. Já, Eu já, vou, já conhece o professor Felipe? já, Já, né? Já teve o privilégio de estudar com ele. já sim. É um grande mestre. Eu É, sou com certeza. apaixonada. Sou suspeita em falar. Eu falei, estava conversando com ele aqui na estante, Wesley. Eu falei, professor, estou morrendo de saudade, né? Porque é diferente, né, Wesley? Né? É o Com contato, a certeza. sala. Eu Excelente. vou buscar Professor meus muito bom. livros, Wesley. Olha, eu falo muito, viu? Eu vou buscar meus livros quando eu entrei da faculdade. Chega, eu me arrepiei assim, você acredita? Fiquei um ano sem colocar os pés dentro da faculdade. Gente, é diferente. Você estudar em casa, não é a mesma coisa, não. Verdade. Pessoal, minha Nós temos câmera que... não está funcionando ainda. Não, professor. Eita, e tava tão boa, não é possível. Pensei que Vixe, tava só tão eu que pude lhe ver, foi? foi. Mas vai Tava dar tudo muito boa, né? certo. Você não vai Já deixar eu falou. mentir, não. Eu falei, não, parece que o professor está pertinho de mim, a câmera perfeita. Tava mesmo, tava muito boa. Eu não sei o que está Foi. acontecendo aqui, que ela travou. E não é a câmera que Tava... travou, não, porque eu entrei em outro aplicativo aqui e funcionou. Ô, gente. Mas a gente fica te ouvindo. Deixa eu ver aqui se. Né? Deixa eu ver o negócio aqui, peraí. Ó, Raquel, Wesley, o Sérgio pediu para falar com ele em relação à matéria, se está na grade ou não. Vocês têm contato de professor Sérgio, né? Eu não tenho Sérgio é o coordenação. coordenador, não é isso? Isso, isso. Boa noite, professor, beleza? Boa noite, Wesley. Tudo jóia? Beleza, graças a Deus. O professor, eu tinha falado com ele ontem. A gente até estava falando no grupo mais cedo, pessoal, porque eu falei com ele, ele me disse que a gente não teria aula quarta-feira e quinta. Ele falou para mim, entendeu? Aí eu passei isso pro Ah, grupo. é porque se fosse direito penal 2, a turma da Orlenice mesmo já teve. Eu vi que quarta e quinta não tem. Mas eu acho que em tese vocês têm aula de direito penal 2 esse semestre. Porque semestre passado vocês tiveram direito penal 1, né? Foi. Mas conversa com ele direitinho, porque senão, em tese, eu não daria aula para ninguém, então. Pô, que viagem, velho. Aí a Né? gente Aí tá tem que. passando pros colegas aqui no grupo para ver quem tá online. Eu vou conversar Mas com eu vou ele falar com depois. ele para ver o que está acontecendo.
né? Porque Uhum. ele vai estar mais por dentro. Que agora eu já não, essa parte de organização já não é mais comigo, né? O meu é mais chegar, entrar e dar aula. Infelizmente. Mas não, que é isso. Verdade, professor. Mas eu acredito aí que deve ser alguma coisa assim que vai ser resolvido fácil. Eu acredito que deve ter alguma demanda. Pelo fato de se tratar de início de semestre, a gente está dando esse desconto aí. É porque às vezes no começo dá isso aí mesmo, um pouquinho mais complicado. Beleza, professor. Deixa eu só eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar abrir aqui pelo meu web. Vamos ver se a câmera funciona, porque pelo aplicativo aqui ele está travando. Só um minutinho, peraí. E aí, pessoal, vocês conseguem me ouvir? Boa noite, consegue ouvir sim. Ouvi Boa sim. noite. Sim, Ouvi sim. professor. Pessoal, agora eu acho que deve estar funcionando o vídeo, não tá? Sim, professor. Sim. Agora Pronto, sim, sou professor. eu. Boa noite. Né? Agora tá ótimo. Agora vocês estão me vendo, né? Ótimo. Deu certo Beleza, aqui. professor. Saí aqui, tentei algumas outras coisas aqui, acabou dando certo. Bom, pessoal, a aula de hoje aí, né, o que a gente tinha que falar é um tema que está ligado ao Direito Penal 2, né, um tema que a gente continua estudando Direito Penal. Boa noite a todos, antes de qualquer coisa, né, já foi conversando aleatoriamente. E se vocês quiserem mandar o link para os colegas de vocês e tudo, eu acho que a grade deve ser ajustada em breve. Aí basta procurar o professor Sérgio lá, que ele deve ajustar essa situação da grade de vocês o mais breve possível, né? Mas, enfim, o que a gente tem que continuar falando é sobre o direito penal, né? Volume 2 e continuar trabalhando, né? Os pontos aí que são pertinentes ao nosso querido direito penal. É bom estar com vocês novamente esse semestre. A gente espera que logo presencialmente, né? Possa estar com vocês novamente. E, enfim, né? Debater um pouquinho sobre o direito. Dou boas-vindas aí, Orlenice. A gente já estava batendo papo um tempão, né, Orlenice? A gente já ficou conversando aí um bom tempo. Raquel, né? Aí eu comuniquei Raquel conseguiu comunicar vocês, né? Danilo e Wesley. Então, Que pessoal, o bom. mesmo padrão. Não é verdade, Orlenice? Verdade. Raquel, Professor, pode falar, Wesley. desculpe se interromper, que eu estou conversando com o coordenador aqui. Hoje é Direito Penal 2 aí contigo, né? Isso. Beleza, valeu. Pode continuar aí. Pronto, conseguiram aí ajeitar com ele? Eu estou questionando ele aqui, ele me disse que essa matéria é do terceiro semestre. Terceiro semestre. Mas vocês são do segundo, né? Segundo, eu, Raquel, somos do segundo, Danilo também. A Orlenice já teve essa matéria comigo, eu lembro. Ela é do Já quarto. tive sim, professor. Eu sou do quarto. Do quarto. Vai Mas revisar assistir esse. sua aula, mas assistir sua aula para mim é um prazer, viu, professor? Ah, agradeço. Assisto Agradeço. novamente se for preciso. Verdade. Pessoal, Verdade, agradeço muito. mesmo. Ó, pela essa quantidade de pessoas aqui na sala, se vocês quiserem, a gente pode até fazer algo que nem sempre a gente consegue fazer. Dá até para vocês abrirem a câmera aí. Vocês conseguem?
Sério, professor? É, E aí? Quem que pode abrir a câmera? É bom que eu vejo um pouquinho vocês também. Eu tô toda bagunçada aqui, professor. Na próxima aula eu abro a câmera. Ah, não precisa de maquiagem disso, não, moça. Aqui, né? Você também vai dar essa desculpa, é Wesley? Wesley, Danilo, Professor, em casa não é a mesma coisa que tá na sala de aula, não, viu? vocês estão demais, viu? Todo mundo capricha. Vocês estão enrolando, isso sim. Mas vamos lá, pessoal, vamos bater um papinho aqui rápido aqui sobre direito penal, né? Sobre teoria das penas. Antes de qualquer coisa, eu tenho que falar para vocês o seguinte, que teoria das penas é um tema que é bem, como que eu vou falar para vocês? Bem estudado, tem que ser trabalhado de uma forma bem cuidadosa, né? É um tema que é muito cobrado em prova da OAB, muito cobrado também em provas de concursos públicos. O Orlenice bem sabe disso, né? A gente apresentou várias questões da OAB, inclusive na prova deles, na época que ela teve aula comigo. E, enfim, pessoal, é algo que a gente tem que ter um cuidado, porque se vocês quiserem, né, quem for advogar na área criminal, obrigatoriamente tem que conhecer bem aqui essa parte da teoria das penas, porque a pena, ela é a aplicação do direito penal, né, puramente falando. O indivíduo que comete um crime, em tese, vai ser aplicado a ele o quê? Uma pena. Então, conhecer a teoria da pena é importantíssimo aí para o direito penal, certo? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar e vou compartilhar os slides aqui, né, com vocês. Aí a gente já começa a tratar do assunto. E o de sempre, né? Se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar, né? Pronto, está aparecendo o slide para vocês, aparece na tela. sim. Ah, Sim. Então, o primeiro ponto que a gente tem que falar é das penas. E a gente já vai trabalhar logo o conceito de pena. O que seria o conceito de pena? Consequência natural imposta pelo Estado quando alguém pratica uma infração penal. Ou quando o agente comete um fato típico, ilícito e culpável. Abre-se a possibilidade para o Estado de fazer valer o ius puniendi. Então, pessoal, olha que interessante aqui, né? A partir do momento que ocorre um fato típico, ilícito e culpável, quando que a gente estudou isso aqui? No semestre passado. Eu ordenei isso aí no semestre, um ano atrás, mais ou menos, né? Que a gente estudava a estrutura analítica do crime, dava os exemplos na sala de aula, né? Infelizmente, o Raquel, Wesley e Danilo não pegaram os exemplos de sala de aula, mas a Orleni se lembra. Nossas aulas presenciais lá, que era facada, tiro, aí tinha legítima Era defesa. mesmo, professor. Não é Facada, verdade? tiro. Você é o cara Eita, dos sinto falta exemplos. disso. Tinha as excludentes. É que a gente ainda vai ter uma oportunidade de ter aula presencial, vocês vão ver. Aí a gente faz todos esses exemplos, mas claro que não, né, pessoal? Não fisicamente, né? A gente pega e vai comentando só, né? Mas enfim, a gente quando estuda o crime, a estrutura dele, que é fato típico, ilícito e culpável, ele a gente já tem definido algo como crime. Aqui, quando já ultrapassou todas essas fases, abre para o Estado o direito do ius puniendi. Ou seja, quando a gente vai estudar a teoria da pena, a gente não vai falar se o indivíduo é inocente ou não, se tem excludente de ilicitude, se tem excludente de culpabilidade, se o fato é típico ou não. Para nós não interessa mais isso, porque a gente já passou essa fase. Então, o indivíduo ele cometeu um crime com fato típico, ilícito, culpável e recebeu uma condenação. Aí ele recebeu uma condenação, a gente vai fazer o que com ele? Vai aplicar a pena. Aí é aqui que a gente vai estudar o que é feito com o indivíduo em relação à aplicação da pena. E fala o seguinte, que embora o Estado tenha o dever poder de aplicar a sanção, aquele que, violando o ordenamento jurídico penal, praticou determinada infração, a pena a ser aplicada deverá observar os princípios expressos ou mesmo implícitos
previstos em nossa Constituição Federal. Ou seja, a aplicação da pena exige observância dos princípios da Constituição Federal. Só que a imposição da pena depende do devido processo legal. Aonde vocês vão estudar o devido processo legal? Quando tiverem aula lá de processo penal. Que aí vocês vão estudar garantia da ampla defesa, contraditório, o que tem que ser feito em cada ato procedimental. Então é nessa parte que vocês vão estudar o devido processo legal. E aqui no direito penal a gente vai estudar a aplicação do direito material. Ou seja, o indivíduo cometeu um crime, tem que ser aplicada a pena para ele. Aí a gente vai estudar qual tipo de pena que vai ser aplicada de acordo com as regras do direito penal. A pena, ela tem basicamente dois grandes grupos aí em relação à finalidade. Pessoal, vocês têm alguma dúvida por enquanto? Tá tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá bem tranquilo, né? Tá tranquilo, professor. Tá joia. Seja bem-vinda, professora Gal. Consegue nos ver, nos ouvir? A professora Gal está na sala, pelo menos aqui. Às vezes está com o microfone fechado lá, mas está na sala. Bom, pessoal, então vamos continuar trabalhando aqui as finalidades da pena, né, de acordo com duas teorias. Uma delas é a teoria absoluta e outra é a teoria relativa, certo? A absoluta retribuição ou da expiação é algo que lembra o Código de Talião, que vocês já estudaram na história do direito, introdução ao estudo do direito, que fala o quê? Que o mal tem que ser pago por mal. Ou seja, quando se fala dessa finalidade absoluta, quer dizer o seguinte: o indivíduo cometeu um crime. Então, se ele cometeu um crime, ele tem que pagar com o mal. E qual que é o mal que a gente pode fazer para aquele indivíduo? Restringir a liberdade dele, atingir o patrimônio dele. Então, uma das finalidades da pena, de acordo com a teoria absoluta, é compensação do mal, causando outro mal. Ou seja, é a punição, é um fim em si mesmo. Então, é muito importante a gente guardar esse ponto e lembrar que a teoria absoluta trata sobre isso. Existe também a teoria relativa, a qual trata da prevenção geral e da prevenção especial, certo? Prevenção geral refere-se a uma intimidação da sociedade, ou seja, atinge a todas as pessoas, e prevenção especial, ela foca a ressocialização específica do indivíduo que cometeu o crime. Prevenção geral, ela pode ser negativa e pode ser positiva. Negativa, a pena aplicada ao autor da infração penal tende a refletir na sociedade. E a positiva, infunde na consciência geral a necessidade de respeito a determinados valores, exercitando a finalidade ao direito. E a prevenção especial, que é a ressocialização, pode ser negativa, quando ocorre a neutralização ou cárcere, e positiva, quando ocorre o caráter ressocializador da pena, fazendo com que o agente medite sobre o crime, inibindo o cometimento de outros. Vou parar de reproduzir o slide, porque eu quero ficar só falando com vocês sobre esse ponto aqui, para a gente entender a finalidade da pena. Quer ver que legal? Ô, professor, Ei, estou te ouvindo, Danilo. o slide estava parado em penas o tempo todo. Ah, ele não seguiu, não é? Não. Vou ver o que aconteceu aqui. Mas a minha imagem está aparecendo inteira para vocês aí, tá? A imagem está aparecendo. Só o Pronto, slide vamos lá. tá- É bom, aí depois eu coloco o slide, então. Deixa eu falar, então, desse ponto, aí depois a gente coloca o slide. Imagine só, pessoal. O que seria essa finalidade da pena? É simples aqui, até da gente ver. Uma das finalidades da pena seria o quê? Se o indivíduo causou um mal para a sociedade ou mal para determinada pessoa, aquilo tem que ser pago. Ou seja, o mal é pago com outro mal. Isso a gente tem que deixar bem claro. Essa finalidade, essa teoria, ela se refere à teoria absoluta. O mal que fez tem que ser pago com mal e é um fim em si mesmo. Só que essa teoria não é o suficiente, não é nem adequada. Você fala que o indivíduo que realizou um crime, ele tem que pagar causando mal para ele.
a ideia moderna de direito penal, de aplicação da pena, não é essa. Então, a teoria moderna, a teoria mais utilizada, é a teoria relativa, a qual traz dois tipos de prevenções. Prevenção geral e a prevenção especial. Prevenção geral, ela se refere a toda a sociedade. E como assim a pena pode prevenir o cometimento de outros crimes? De duas formas. Como que ela vai intimidar a sociedade? Primeira delas, imagine só, você pega, vou pegar aqui meu Código Penal comentado. Aí você pega e abre lá, por exemplo, o artigo 157, que fala o seguinte: subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Esse é o crime de roubo. O que fala lá? Reclusão de 4 a 10 anos. Olha só, pessoal. Se vocês fizerem a leitura do dispositivo penal e verificar que tem uma pena e fizer a leitura dele, o que essa pena quer fazer com a sociedade? Só o que está escrito aqui. Trazer uma intimidação. A norma passa a seguinte mensagem: olha, se você cometer o crime, você vai ter uma reclusão, né, de 4 a 10 anos. Isso acaba intimidando a sociedade. Vocês concordam comigo? Hein, pessoal? Concordo. Sim, professor. Sim, professor. Sim. É uma forma que você intimida a sociedade. E quer ver outra forma de intimidar? Vamos supor que uma pessoa cometeu um crime de roubo. Ela é presa, tem o devido processo legal, é sentenciada, julgada e condenada. E fica presa. Isso intimida a sociedade? O que vocês acham? Sim ou não? Intimida. Também. Porque Com a certeza. sociedade... Não é verdade, Lenise? Verdade, professor. O pessoal vai olhar e vai falar: aquele cara foi preso, ó, porque ele cometeu um crime de roubo, continua preso. Uma das finalidades da pena, a prevenção, quando se fala de prevenção geral, é essa. E prevenção especial? Como que seria a prevenção especial? É algo específico do agente. É algo que vai atingir só o agente. Como que funciona isso? Olha, se você cometer crime, determinada pessoa cometer crime, o que acontece? A pena vai restringir a liberdade dela no primeiro momento. Isso já vai atingir ela de forma especial, vai atingir já o subjetivo dela. E, além disso, aquela pessoa vai passar por um processo dentro do estabelecimento penitenciário de ressocialização. A principal finalidade da pena, hoje, é a ressocialização. Ou seja, o indivíduo cometeu um crime, e se ele cometeu um crime, ele vai ter que pagar de alguma forma pelo crime que ele cometeu, porque o crime que ele cometeu é um crime contra a sociedade, coloca em risco viver em sociedade, e ele vai ser ressocializado, tudo bem? Ou seja, vamos cuidar dele para que ele possa viver, voltar a viver em sociedade da melhor forma possível. Tudo bem? Então ocorrerá a ressocialização. Tranquilo, pessoal? Sim, professor. Tranquilo. Tudo bem, Tranquilo, professor. né? Bom, vamos lá. Vamos ver se agora o slide vai, né? Vamos ver aqui. Vamos compartilhar aqui. Apareceu o quadro para vocês? Sim, Apareceu. está aparecendo. Parecido. Sim. Bom, pessoal, o que eu estava falando para vocês é basicamente isso aqui que está escrito no quadro. Finalidade da pena: teoria absoluta, relativa, prevenção geral e prevenção especial. Basicamente isso aqui que a gente estava conversando, certo? Não tem nenhuma novidade. Bom, mudou o slide? Só para eu ter uma noção. Mudou sim, professor. Mudou, né? Então. Bom, vamos falar sobre a fixação da pena.
A fixação da pena é a individualização da pena. E tem esse julgado do STF, que é muito interessante, que trata do assunto, que é o HC 70-362, que fala o seguinte, de acordo com o primeiro ponto. No momento da cominação da pena, ou seja, quando é apresentado pelo legislador a pena que vai ser aplicada, né, de acordo com a lei, ocorre a prevenção geral, ou seja, visa a sociedade atuando mesmo antes da prática do crime. Ou seja, visa-se uma sociedade e há uma atuação antes da prática do crime. Segundo momento, no momento da aplicação da pena, em concreto, ocorre a prevenção especial negativa, que visa o delinquente e busca evitar a reincidência, ou seja, retribuição, que é a questão de retribuir com o mal causado. Aí, no segundo momento, quando se aplica a pena para o indivíduo, ocorre a prevenção especial negativa, onde atinge o próprio indivíduo quando ele vai ser julgado. E assim é retribuído o mal, e além disso, visa o delinquente que vai evitar, eventualmente, alguma reincidência. E no momento da execução da pena, efetivas disposições da sentença, mais prevenção especial positiva. Ou seja, ocorre apenas a ressocialização. Execução, quem que faz a execução da pena? Lá no estabelecimento penal. É o indivíduo que já está cumprindo pena em determinado estabelecimento. Então, acredita-se que ele vai ser ressocializado quando se aplica aquela pena. Bom, princípios da aplicação da pena, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, viu? Beleza, padrão aí. Se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, eu estou aqui para isso mesmo. Tem alguma dúvida? E aí, pessoal? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo. Tá tranquilo, professor. Tranquilo, né? Bom. Dentre os princípios, o primeiro deles tem o princípio da personalidade da pena, ou o princípio da pessoalidade da pena, ou intransmissibilidade da pena, que é o artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. E por esse princípio, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Como, por exemplo, a pena de multa, do artigo 51 do Código Penal, que mesmo sendo uma pena de caráter pecuniário, né, ela não pode ser passada para sucessores. Isso quer dizer o quê? Imagina o seguinte. Que absurdo seria. Orlenícia, você tem filho, alguma coisa assim? Tem um filho, professor. Filho, beleza. Tem um filho. Vamos supor que filho da Orlenice tenha 18 anos, ou mais, né? E Orlenice comete um crime. Só que acontece alguma coisa com a Orlenice, Deus me livre, né? Que ela não vai poder cumprir a pena, né? Essa pena dela pode ser passada para o filho? O que vocês acham? Acho que não. Acho também que não, Pode. professor. Pode? Isso. Se for eu Não a pode. culpada. Exatamente, esse é o princípio da pessoalidade. A pena ela é individual, não pode ser passada para ninguém. Eu falo isso porque em direito civil vocês estudam o quê? Que responsabilidade civil pode ser repassada, né? Em alguns casos. Pode ser passado para outras pessoas. Já na responsabilidade penal, não. Responsabilidade penal tem esse princípio da pessoalidade. Não pode ser passado para ninguém nenhum tipo de pena. Nem a pena de multa, que em tese é pecuniária, certo? Outro ponto também é o princípio da individualização da pena, que a pena deve ser individualizada, ou seja, considerando o fato e o agente. E o Brasil adota aqui o direito penal do fato, sem esquecer a pessoa do agente. Por que eu estou falando desse princípio aqui e olha o tanto que ele é importante? Deixa eu falar com vocês aqui. Olha só, pessoal. Imagine o seguinte. Danilo está por aí, Danilo? Estou aqui. Pronto. Nós dois vamos roubar o Wesley, certo? A gente bola um plano e a gente vai roubar o Wesley. Combinado? Combinado. O Wesley tem dinheiro.
Ô, Wesley. Wesley tá por aí, Wesley? Tô sim, tô. Wesley tá ligado lá, ele já tá esperto. Mas enfim, vai eu e Danilo roubar o Wesley. Chega nós dois numa motocicleta, o Danilo aponta a arma de fogo, pega o celular do Wesley, eu pego e saio conduzindo a motocicleta, a gente vai embora com o celular. Certo? Tranquilo. Eu e o Danilo, a gente estudou até no semestre passado, a gente comete um crime com curso de pessoas. Em tese, nós dois vamos responder pelo crime de roubo. Concordam comigo? Concordo. Que beleza, né? Sim. Mas aí eu pergunto uma coisa para vocês. A minha pena vai ser aplicada igualmente à do Danilo? Obrigatoriamente nós vamos ter as mesmas penas? O que vocês acham? Eu Eu acho acho que que não, não. professor. Não, Acho que cada um aí vai ter Também acho que não. vai ser julgado de forma. A cumplicidade, né, professor? Diferente. Isso. Porque apesar de nós dois cometermos, vocês estão bem, é isso aí, pessoal. Tô gostando. Apesar de nós dois termos cometido o mesmo crime, o mesmo tipo penal para os dois, o que vai acontecer? Ele vai ser aplicada a pena de forma individual para ele e vai ser aplicada a pena de forma individual para mim. A gente vai estudar o critério trifásico de aplicação da pena. E vocês vão perceber o que? Eu até fiz um videozinho sobre esse critério trifásico lá no YouTube. Quem quiser, depois eu até mando o link, tá? Só para pedir. Que vai falar que a pena ela é aplicada em 3 fases. E a primeira fase, por exemplo, você já tem que levar em consideração as circunstâncias judiciais, que refere-se algumas delas ao agente. Tem probabilidade da conduta, se tem maus antecedentes, comportamento da própria vítima, enfim, tem uma série de questões que já são avaliadas logo de imediato. E assim, já tem que ser levado em consideração o que busca a individualização. Então, eu já posso começar a ter uma pena um pouco maior que a do Danilo, ou vice-versa, desde a primeira fase. Então, não é obrigatório os dois terem a mesma pena, até porque isso vai ser feito de forma individualizada. Não pode simplesmente colocar os dois juntos e colocar a mesma pena para os dois. Vai ser avaliada a minha situação e avaliada a situação do Danilo. Porque se o Danilo fosse um reincidente, ou se o Danilo tivesse maus antecedentes, e se eu, por exemplo, estou cometendo o crime por motivo fútil? Então, tudo isso é levado em consideração, né? E aí que está a individualização da pena. Apesar de ser o mesmo crime, a pena será diferente, O né? professor, e também a pena, ela atende 3 fases, não é isso? E isso é o critério É, trifásico. professor. A primeira fase é circunstâncias judiciais, a gente vai até comentar. A segunda, agravantes e atenuantes. E a terceira, causas de aumento e de diminuição. Show de bola, Orlevícia. Diminuição. Gostei, viu? Diminuição ou aumento, né? Eu tô, a mente Isso. está trazendo assim a memória. Tá vendo? Tá começando a lembrar, não é verdade? É verdade, é. Gostei, muito bem, muito bem. Gostei mesmo, é isso aí. Aí aqui, pessoal, é muito importante esse tema aqui. Aqui a gente faz uns debates até bem legais. Existem as penas proibidas no Brasil. A primeira delas é a pena de morte, né? Que fala que é proibida a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal. Eu gosto de bater um papo com vocês sobre isso aqui. Eu quero até escutar a opinião de vocês. Vamos lá. Deixa eu tirar o slide. Pessoal, eu quero a opinião de vocês sincera. Vocês acham que tem que ter pena de morte, sim ou não? Professor, minha opinião é o seguinte: eu acho que não. Mas há alguns casos, como a gente vê nos Estados Unidos, alguns casos tão terríveis que, para mim, se justificam. Mas se fosse para eu votar no Brasil, só pela prisão perpétua. Certo. Então você não concorda, né, Wesley, com a pena de morte? Não, não concordo, não. Em nenhum caso? Não.
Professor, é como eu te falei, tem alguns casos que nos causa revolta, repulsa, que a gente, como nos Estados Unidos mesmo, a gente ainda vê alguns casos recentes que tiveram, e quando a gente vai apurar os fatos, a gente até sente a justificativa, assim, mas se fosse para eu votar no Brasil, eu não votaria pela pena de morte. Não colocaria, né? Então, o Wesley é contra. E aí? Quem mais quer opinar? Eu sou contra também. Professor. Deixa ele. Eu sou a favor. Para alguns casos, eu acho que pena de morte deveria ter, para alguns casos, assim. Quais casos, Raquel? Vamos supor, Raquel, você agora é a presidente da Câmara, do Senado, e você tem apoio total. Da Câmara e do Senado não tem jeito, mas é presidente da Câmara ou do Senado e tem apoio total das duas casas, você pode colocar a pena de morte e escolher alguns crimes. Quais seriam os crimes? Para E aí? estupradores, matadores, eu acho que esses, assim, estuprador, esses que faz o mal, assim, com crianças também, deveria ter pena de morte. Eu acho que E esses ladrão? casos, assim. Ladrão, eu acho que ladrão deveria levar uma surra na cadeia, mas não deveria ter pena de morte, não. A Raquel é A mal, viu? Raquel já tudo, viu? A Raquel vai, brinca, né? Mas Não passa perto de Raquel, não, viu, gente? isso que a Raquel falou, muita gente também concorda que deveria ter a pena de morte, né, para alguns casos bem graves aí, não, e principalmente de homicidas, né? Porque se matou, então pagaria com o mal que ele fez. Se ele matou alguém, então ele paga com a vida dele, né? E é defendida, tem muita gente que defende essa posição até hoje, né? Tem sim. Diga, Orlenice, vamos lá, quero ouvir tua opinião também. Sim, professor, eu concordo com todos, né? Mas se a nossa justiça mudasse um pouco mais, né? Não que tivesse a pena de morte, mas a prisão perpétua. Eu era a favor da prisão perpétua, professor. Porque assim, o indivíduo vai e comete um delito, e aí 5 anos, 6 anos, aí já está lá. Não, fez o erro, tinha que pagar até a morte. Eu acho que só o fato dele colocar na mente e saber que ele ia passar a vida toda dentro de um presídio, para ele ali já era o fim, já era a morte. Pena que o nosso país não tem uma severidade assim na forma da lei, né? Eu não sou a favor da pena de morte, não, mas que a prisão perpétua eu assinaria 10 mil vezes. A Orlenice também tá jogando duro, viu? Tá querendo ver o cara morrer lá na cadeia, lá pro resto da vida, né? Professor, porque, tem hora que a gente vê o indivíduo como um ser humano, mas tem que ver também um ser humano que praticou um delito, né? Imagine eu vi uma reportagem essa semana pela manhã que me veio lágrima nos olhos, professor. Poxa, um cara pegar uma criança de 4 anos e usar sexualmente, né? A criança veio a óbito. Então, um cara desse, professor, não é nem para ser julgado, né? Um cara desse é para ser jogado lá no presídio e dizer até que a morte te separe. Deixa lá, aprodescer, porque, né, não, professor, diga assim, não é triste você saber que alguém cometeu um delito desse e ele vai cumprir uma pena e mais tarde ele sai. Eu não consegui. O que acontece? Eu já peguei uma situação assim, sabe, Orlenice, na prática. Mais de uma situação, né? Só que uma delas, mas quando eu fui começar a investigar, lincharam a pessoa e ela morreu. Antes de eu começar, tive que finalizar o procedimento, né? Mas mataram essa pessoa no mesmo final de semana que cometeu esse crime. Isso. Professor, Numa muitas cidade que eu vezes trabalhei. a sociedade já anda tão cheia desses crimes que muitas vezes a própria sociedade faz justiça com a própria mão. Com certeza. Porque Com toda certeza. muito caso, professor, como a nossa colega falou, a pena de morte também seria válida, mas um cabra desse, ele não ia sofrer as consequências, professor. Simplesmente morreu, acabou. Ele tinha que ficar ali para todo dia, ele mesmo se punir pelo que ele fez e saber que ele está ali por uma razão justa e uma razão muito grave. E cada dia ali, ele ir desfiando
sabendo que ele está ali porque ele fez por merecer. Não é verdade? Sim. É a lei da semeadura, né, professor? Infelizmente existe. A gente está Verdade. cruel, viu? Tá, eu tô vendo. Vamos ver o Danilo. E aí, Danilo, e você? O que você Eu, acha? eu concordo com a prisão perpétua também. Pelo mesmo, eu uso das palavras da amiga aí, a minha, porque assim, a pena de morte é algo que morreu, acabou, entendeu? Você vai morrer ali e a pessoa sofreu aquela dor ali é muito grande. Então, eu acho que a prisão perpétua seria algo mais, como eu posso dizer assim, nem pode até dizer que mais cruel, né, para a pessoa, né, dependendo do crime, porque aí ele vai estar ali sabendo que ele nunca vai sair. Do bairro onde eu venho, tem um ditado que as pessoas falam, que esses caras falam, que eles falam assim, a prisão é longa, mas não é perpétua. Eles sabem que um dia eles podem sair e fazer tudo de novo, né? Sim. Infelizmente. Às vezes acaba acontecendo. É importante ouvir a opinião de vocês, né? Até para a gente ter uma noção, porque eu trabalho nessa área já faz alguns anos, só 17, né? 17 anos vendo esse tipo de situação. E é muito triste algumas situações que a gente pega no dia a dia. E a gente se esforça para tentar solucionar e fazer a aplicação da lei de acordo com o padrão legal, tudo certo. Só que, infelizmente, algumas pessoas que são punidas, né, de acordo com a lei, de acordo com o que tem que ser feito, de acordo com o que a gente tem que pregar, às vezes voltam a delinquir, né? Aí o que acontece? Muitas vezes o que falha, né? Eu vi que vocês falaram de pena perpétua, pena de morte. O que falha é a forma que está sendo aplicada a pena, né? Aí muita gente fala, mas é falta de lei. Não, as leis existem, tem muitas leis boas. A lei de execução penal é ótima. O único problema é a forma de aplicar essa lei, que isso tem que ser melhorado. E tem que ser melhorado de forma considerável, né? Se o indivíduo tem que ressocializar, tem que ressocializar. O que ele vai fazer lá dentro? Trabalhar. Trabalhar, estudar. Inclusive, esse dinheiro que ele trabalha deveria ser revertido para quem? Para a família da vítima, eventualmente, se morreu, ou para a própria vítima, a depender do crime que a vítima sofreu. Ou até se foi uma coisa genérica, para o próprio Estado. Se foi um crime ambiental, por exemplo, para uma ONG, para o próprio Estado, para reflorestar. Estou dando um exemplo do crime ambiental. Se for um homicídio, família da vítima do homicídio. Se for um estupro, a pessoa que foi estuprada. Claro que o dinheiro não vai trazer de volta aquilo que foi perdido, é claro que não. Mas seria uma forma do indivíduo pensar, né? Um pouquinho, falar, poxa, ó a besteira que eu fiz. E agora eu vou trabalhar todo dia para recompensar a besteira que eu fiz. Vocês entenderam qual que é a minha ideia? Vocês concordam ou não? O que vocês Eu acham? entendi, Claro, Eu concordo concordo sim, 100% aí professor. plenamente. sobre essa questão do trabalho aí. Eu concordo 100%. Eu sempre levantei essa tese com meus colegas aí sobre a questão de botar os detentos para trabalhar, não só para gerar recursos, dinheiro, mas também para ele tentar se ressocializar, né? Tentar, sei lá, tem muita gente que é presa roubando e não tem nenhuma profissão. Lá ele pode aprender a ser marceneiro, pedreiro, qualquer coisa que seja. Vocês têm noção do custo que é cada preso para o Estado? Vocês têm noção? Professor, muito mais caro do que eu que trabalho, viu? Muito Isso que eu mais. ia falar. Olha que absurdo. Um Alguns, absurdo Orlenise, chega a mesmo. dar um custo, dependendo da situação, de 2.900 a 3.500 reais. Não é Já todo pensou? mundo por aí que ganha 3.500 reais, é? Não, não, tem que trabalhar, tem que ralar muito para ganhar isso. E aí? Eu como trabalho com vendas, para eu ganhar isso, eu tenho que bater minha meta, professor. Trabalhar muito, suar a camisa. Imagine. E é justo? Aí um cabra desse, professor. Não é justo, não. Não. Então, Ô, eu sou a professor, favor do trabalho. Do trabalho. O eu preso tem que estava. trabalhar. Tem que trabalhar, Sim, com pode dizer. certeza. Eu estava aqui lembrando de uma coisa que deveria, sim, a justiça não aceitar mais, professor. No caso, assim,
existem essas saidinhas do preso, né, em datas comemorativas. Eu não acho correto isso não, professor. Porque no momento que esse indivíduo sai, ele vai cometer um delito. Sabe por quê? Eu lembro de um caso de uma... O presidente atual restringiu bastante isso, né? Restringiu, mas ainda existe, né, professor? Infelizmente, Infelizmente. Eu lembro de um caso de uma enfermeira. Ela tinha acabado de sair do plantão dela pela manhã e ela tinha ido ao shopping fazer alguma coisa. Aí, na volta, ela estava entrando dentro do carro, ela foi abordada por esse indivíduo acabou assaltando, estrupando e matando essa jovem que tinha acabado de sair de um plantão de trabalho. E esse cabra, ele tinha saído, professor, nessas saidinhas, assim, de datas comemorativas. Então, é uma coisa, se tivesse, eu assinaria com o maior prazer. Não, o verdadeiro absurdo. Eu assinaria com o maior prazer, professor. Eu não acho isso certo, não. Quando eu assisto uma reportagem que eu ouço, vai sair tanto, eu fico super chateada. Eu fico muito chateada com essa lei. Pode falar, amiga. Preso que vai voltar, né? Então, e outros que nem voltam, né, professor? E outros que vão cometer crime, Quem queria falar, Danilo ou Wesley? Eu não vi. Não, eu só ia falar o seguinte, que aí, nesse caso, o direito dos manos não permite que ninguém seja contra essa saída dos presidiários, né? Simplesmente. Rapaz, é assim, quer ver? Eu vou então agora falar para vocês como que é a parte técnica. No Brasil ter pena de morte? Tem. Mas como que é a pena de morte no Brasil? De forma excepcional. E aonde que está prevista a pena de morte no Brasil? No Código Penal Militar. Lá no artigo 10º do Código Penal Militar fala dos crimes militares em tempo de guerra. O que é guerra? Uma agressão armada estrangeira. O Paraguai declarou guerra contra o Brasil. Os Estados Unidos declarou guerra contra o Brasil. A Argentina declarou guerra contra o Brasil. Aí pode ter a pena de morte? Pode. Em alguns crimes específicos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, um dos exemplos seria a covardia. Imagine tá nós quatro aqui, covardia, espionagem, tem esses crimes lá no Código Penal Militar. Aí, vamos lá, vamos avançar aqui por esse campo, a gente tem essa missão. Aí, de repente, eu tô lá, na fileira lá armado, eu fico com medo da tropa adversária e começo a debandar, começo a correr, fugir. O que tem que ser feito comigo? Eu sou fuzilado na hora pela minha própria tropa. Por quê? Porque imagina se todo mundo começar a correr e fugir. Perde a missão, né? Então, pessoal, lá no Código Penal Militar tem isso previsto e é necessário, porque senão você perde a guerra, você perde uma batalha, você perde tudo. Então, alguns crimes militares têm a pena de morte. Só que no Brasil não pode a pena de morte. Aí vocês vão falar, professor, a gente vive numa guerra civil, nem sei quantos homicídios, eu sei. Eu trabalho com isso, né? Vocês sabem que eu trabalho com isso. Eu trabalho na delegacia só disso. É um homicídio atrás do outro, é triste a realidade. Claro que é um absurdo. Mas ainda não é guerra, né? Não é uma guerra declarada, nada disso. Então não pode ter a pena de morte. Aí eu já vou falar então da prisão perpétua. Prisão perpétua no Brasil atualmente não pode de jeito nenhum. Mudou agora com o Código Penal mudou, o artigo 75, e agora com o advento do pacote anticrime, né? Passou a pena até a previsão de 40 anos. A pena máxima de 40 anos, de forma reclusa, né? Ou seja, antes o máximo era 30, agora passou para 40, já aumentou 10. Vejam só, olha que interessante. Aumentou, né? Antes era 30, agora é 40. Aí vocês vão perguntar para mim, professor, mas tem jeito da pessoa ficar presa a vida inteira? Tem. Imagine só, a pessoa comete um homicídio, é condenada a 20 anos de prisão. Aí ela está presa uns 12 anos. Aí lá dentro ela comete outro homicídio. É condenada a mais 30 anos de prisão. Pode? Pode. Aí vamos supor que ela está presa e comete outro homicídio. Ou ela bate em alguém lá dentro. Ou ela comete um crime de estupro contra outro preso. Ou uma outra lesão corporal, seja o que for. Ou lá de dentro manda um crime fora. Acontece? Tem.
A gente já cumpriu prisão de gente que está presa. Ó, muitas vezes, normal. E descobriu que estava vindo a ordem de dentro do presídio. A pessoa fica presa de novo? Fica. Vai responder um novo processo? Vai. Aí ela pode, pegando uma pena, por exemplo, 20, depois 30, depois 35, depois 15, depois 5, e ficar a vida inteira presa? O que vocês acham? Pode ou não pode? Eu acho que pode. Pode. Pode ir somando as penas, né, professor? Isso. Porque ela vai ter que pagar aqueles novos crimes, né? Então ela vai ficar presa. Então pode. Professor, Ficar Aí, presa. nesse caso, pronto. Fale, amigo. não, eu só gostaria de saber se já houve algum caso na prática. Muitos. Nossa Senhora. Uhum. De homicídio, Wesley. Mandante de homicídio de dentro do presídio. Aí descobre o que faz? Representação pela prisão preventiva dele, vai para o processo, vai ter um inquérito, um processo como se ele tivesse solto. Ele é mandante? Responde. Aí só faz aumentar, né, professor? Aí ele vai ter uma nova pena. Vai ter um novo processo pelo novo crime e vai receber uma nova pena. Entendeu, Denise? Entendi. Professor, não, mas eu te pergunto Diga. assim, na prática, se há alguém que já realmente já apodreceu na cadeia. Isso que eu quero Tem saber. muitos casos. Muitos casos. Da pessoa não ter morrido lá dentro, mais velha, tem sim. Vários. A pessoa ficando bem velhinha, tudo até morrer, tem. Assim, não é tão comum, Wesley, infelizmente, né? Porque aí tem algumas. A própria lei de execução penal permite que a pessoa saia, né? Se ela tiver com grave doença, se ela tiver bem mais velha, enfim. Mas existem casos, sim, da pessoa já ter morrido dentro do presídio depois de ficar muitos anos, né? 50, 60, sei lá. Acontece assim. Mas não é assim tão comum. Beleza, professor. Ia falar alguma coisa? O professor, Oi, Danilo. nessa situação de Covid, existe a possibilidade de uma quantidade de presos serem liberados por causa da doença? Por conta da doença? Pensa, a doença for grave. Tivesse uma doença gravíssima mesmo. Tipo assim, vai morrer, não tem jeito. Precisa sair para uma recuperação, mas tem que ser uma doença gravíssima, não é qualquer resfriado, não, entendeu? Tô com dor de cabeça, o juiz vai mandar soltar. Não, não é assim. Tô com dor de barriga, deu uma diarreia aqui, o juiz vai mandar soltar. Não, não é assim que funciona, não. Tem que ter uma fundamentação, Sim. certo? Posso prosseguir? Pode. Sim, professor. Pode. Teoria da pena, pessoal, é muito interessante. A gente acaba vendo muita coisa legal, né? Aí, caráter perpétuo a gente já comentou, pena de morte também, trabalhos forçados, né? A própria lei de execução penal fala que o trabalho penitenciário é dever do preso, ou seja, tendo oportunidade, o preso ele tem o dever de trabalhar e também o direito. Pessoal, na maioria dos estabelecimentos, muitas vezes o preso quer trabalhar, até porque se ele trabalhar, ele tem remissão da pena. Para ele é vantagem trabalhar. Só que, infelizmente, nem todos os estabelecimentos proporcionam um trabalho digno para o preso, um trabalho correto para o preso, uma forma dele trabalhar ali dentro. Infelizmente, não é todo estabelecimento que proporciona isso para ele, até para ter a remissão da pena. Deveria ser em todos, né? O preso quer trabalhar, põe ele para trabalhar, né? Mas, infelizmente, não é regra. Mas alguns estabelecimentos que têm colônia agrícola, colônia industrial, funcionam muito bem. Inclusive os estabelecimentos que têm maior ordem e que os presos saem mais ressocializados. Por quê? Ele acostuma ficar anos ali trabalhando, seja com agricultura, seja com alguma atividade industrial. Quando ele sair, muitas vezes ele já é indicado para outras empresas na cidade que realizam aquele tipo de trabalho ou algo semelhante. Então, como ele se habituou a trabalhar, ele vai sair, ele vai ser trabalhador, ele vai trabalhar, vai tentar mudar de vida, né?
Porque, pessoal, eu sei que é triste, eu sei que a nossa realidade é dura, eu vivo essa realidade no dia a dia, né? Eu sei de muitos problemas que acontecem. Mas uma coisa eu falo para vocês: existem casos que a pessoa quer mudar, que a pessoa tem vontade de ter uma vida diferente, que ela quer seguir outro caminho, ela só precisa, às vezes, de uma oportunidade. E tem outras pessoas que eram trabalhadoras e por um momento, às vezes, perdeu a cabeça, ou ficou nervoso, ou estava passando por um momento ruim e matou. Por exemplo, vamos dar uma coisa que acontece. Às vezes o marido vai e mata a mulher por ciúmes. Muitas vezes aquele cara cometeu o crime e tem que pagar, claro que ele tem que pagar. Mas ele não é um criminoso nato. Ele ficou com a cabeça quente, foi lá e cometeu o crime. Se tiver condições, ele vai trabalhar. Tanto lá dentro, depois, quando ele sair, ele vai trabalhar também. Então, pessoal, a gente tem que entender que o indivíduo cometeu o crime, ele tem que ser punido, mas ele tem que ser ressocializado. Então, ele tem que estar apto para voltar a viver em sociedade. Certo? Vocês concordam, discordam? O que vocês acham? É assim, professor. Ao mesmo tempo que a gente concorda, a gente discorda, né? É um ser Por humano, causa da como eu falei, realidade. né? É um ser humano, né? Porque, como o senhor acabou de falar, às vezes foi uma situação que perdeu a cabeça, mas não é uma pessoa que tem um mau caráter. É um homem trabalhador, às vezes é um pai responsável, e de uma hora para outra deixou o sentimento ruim dominar seu corpo, e a pessoa vai e comete um delito desse. Né? Todo mundo tem uma segunda chance, né? Mas eu acho que há casos e casos, professor, né? Deveria, assim, ter tipo uma seleção, que tipo de pessoas poderia ser ressocializado. Porque tem pessoas que cometem crime aí que, como ser humano, a gente se espanta e fala assim, será que uma pessoa teve coragem de fazer isso? Ultimamente mesmo eu vi um caso de uma jovem, se muito tinha, essa menina tinha 19 anos, muito bonita, uma menina linda, 19 anos. Namorava com um cara lá, eu acho que esse caso foi no Rio de Janeiro. O cara parece que era dono de alguma coisa assim, professor de facção, essas coisas assim, que eu não entendo muito. E aí essa menina terminou com ele e postou uma foto de biquíni. Ela estava em uma festa, ele entrou nessa festa, tirou ela à força, e aí, cadê essa menina? Desapareceu. Quando encontrou o corpo, o corpo só tinha um tronco. Ele tinha cortado a Eita! cabeça, o braço, as pernas e tocado fogo, professor. Caramba! Imagine, imagine, foi no Rio de Janeiro isso. Pense, professor, Covardia. um ser humano desse, ele vai e sai. Não deveria mais se misturar com a sociedade, não. Sinceramente. Não, aí ele merece um tratamento um pouco mais, pouco não, né? Bem mais árduo, né? Com Aí a pena certeza, dele tem que ser professor. tipo assim, aquela pena de cara para mais de 100, 200 anos. Aí você vai falar, mas ele vai ficar preso 100, 200 anos? Não. Mas pelo menos garante a prisão dele nos 40 anos. Porque a gente vai estudar Com cer- progressão de regime e livramento condicional. Aí vocês vão ver que se tiver uma pena muito alta, prejudica a regressão de regime dele. Então, eu acho que é um indivíduo que tem que tomar uma pena muito alta e ficar no mínimo, com no mínimo uns 40 certeza, anos lá. é isso que eu Mínimo, falo, mínimo. professor. É triste, né, para a Não, é coisa família assim, ó. encontrar o Depois, corpo, né? A menina, a jovem tinha apenas o quê? 19 anos. Acho que nada mas aí justifica deve alguém ter algum ter. problema também, viu? Algum problema, alguma É, coisa tem. é assim, professor, acho que a partir do momento que alguém se envolve com um tipo de pessoas desse nível, ela tem que esperar qualquer coisa. Diga se não é, professor, Infelizmente. né? Ela tem que esperar Muita na qualquer coisa prática, ruim. geralmente é isso. É isso aí. Geralmente, até as pessoas lá, ó, gente, eu escuto gente o dia inteiro que vai falar sobre homicídio e tal. E muitas vezes eu percebo que é sempre alguém envolvido no mundo das drogas, a grande maioria, envolvido de Isso alguma forma no é mundo das verdade. drogas, a grande maioria. E o que acontece? Às vezes eu falo, né? Que tem moças, às vezes, que namorou com um que era envolvido com droga, aí mataram, e depois
namorou com outro que mataram e ela quase morreu junto, de graça. Não é, professor, que Aí coisa triste. e eu pego e falo, olha, moça, não é por nada não, tem que escolher um pouquinho melhor. Tem tanto rapazinho novo aí, trabalhador, né? Os meninos que se esforçam, né? Luta pro dia a dia, Não é, que não professor, envolve essas coisas aí. Tem que tentar uma pessoa assim, porque senão tá doido, né? Quem envolvendo com essa galera aí que envolve com droga tudo, daqui a pouco morre, bobeira. Ó, professor, infelizmente, o futuro é isso aí, querendo ou não. Às vezes é um caminho sem volta. É um caminho Não, muitas é vezes sem volta, difícil. professor. É. A pessoa E se muitos, professor, ressocializar. ó, e muitos deles, eles querem até se ressocializar, até se arrepender de ter se envolvido. Mas a lei deles, uma vez que entra, né, para sair é difícil. O menino mesmo, É foi difícil. até que em feira mesmo, professor. Ele estava tentando se ressocializar, ele estava indo para a igreja, tinha até aceitado ser evangélico e tudo. Mas os caras entrou dentro da igreja e fuzilou ele dentro da igreja. Quer dizer, ele tentou, mas não conseguiu. Então, é um mundo assim que a pessoa tem que parar para pensar milhões de vezes antes de uma jovem se envolver, um rapaz se envolver, sei lá, porque, professor, é um mundo muito triste, é um mundo terrível. Com certeza. Quando a gente ouve, a gente se aterroriza, né? Eu mesmo quando eu ouço uma reportagem dessa, você vê quantos homicídios, às vezes no final de semana tem Feira de Santana, gente. Sim, É terrível, você viu? não é Eu terrível. A mesmo, gente que professor, trabalha com isso, então, fica eu agoniado. imagino, professor, eu imagino sua luta do dia a dia, que eu sei que não é fácil. Uma Eu, meu guerra. professor, quando meu esposo não vai me buscar, eu venho, às vezes, de transporte, professor, se eu ver uma moto, eu fico aterrorizada. Eu já ando com minha chave na mão, porque, sinceramente, a gente vive com medo de tudo. Porque hoje, por Mas conta da imagine como droga, que as esse pessoas medo. querem matar para poder saciar a sua vontade, então eles não olham para nada, né? Eles quer e pronto. Mas a gente vai ter fé que um dia vai melhorar tudo. Só ter um pouquinho de paciência, calma, que Fé em vai Deus, ser. professor. Eu acho que Ó, diga, eu tô ouvindo. eu acho que essa situação que Orlando falou aí, eu acho que já virou a cultura. Não só dos bairros, das cidades, até nas músicas, tanta situação das mulheres se envolvendo antes, e como a situação também dos meninos se envolvendo na criminalidade. Então a gente pode observar até as músicas enaltecem esse tipo de ato aí, situação e tal. Cada música que eu vejo que não é nem legal reproduzir. Senta na peça e a mulher não senta na peça. É umas loucuras. Então eu creio que já é algo que parece que está virando cultura. Não, realmente é um absurdo. Por quê, Danilo? Quando a gente fala de pena, é porque fracassou outras entidades do Estado e da sociedade como um todo. Porque existe um tripé que faz com que a sociedade desenvolva bastante e que tenha uma boa qualidade de vida, né, das pessoas que vivem nela e tal. Uma delas, que é para mim a principal, que acaba decorrendo várias outras situações, educação. Se você tiver uma educação bem estruturada, você muda a realidade não só de uma pessoa, de uma família e assim consequentemente de uma sociedade inteira. Consciência coletiva, educação, que aí entra cultura. Então isso tudo ajuda a melhorar, melhora consideravelmente. Educação você já ajuda a mudar muita coisa. Outra estrutura que está muito abalada hoje em dia, família. As famílias estão muito pouco estruturadas, a grande maioria. Aquela pessoa é criada no meio onde vê a mãe, por exemplo, envolvida com crimes, o pai envolvido com crimes, aquela situação de precariedade que eles acabam criando, enfim. Então as famílias estão muito desestruturadas, com droga no meio, ou alcoolismo, qualquer coisa do tipo. A desestrutura é muito grande familiar. E também uma outra situação que eu acho não, é certeza, que controla muito, que ajuda a controlar muito uma sociedade, ajuda ela a caminhar no local correto, é religião. Não estou falando que é religião A, B, C, D, não tem uma religião que seja melhor que a outra, não.
Mas uma religião, uma forma da pessoa lembrar que existe alguém maior que ela, um criador, enfim, algo que vai trazer uma paz. Porque algumas pessoas vivem bem sem religião, claro que Verdade, vivem. professor. Mas aí depende do nível de educação e cultura daquela pessoa. Porque eu conheço pessoas que fazem Falou muito bem para a tudo. humanidade sem Falou religião, tudo, professor. Eu né? Concordo concordo. plenamente, professor. Eu Concordo também plenamente. concordo, professor. Também. Eu Né? concordo. É Eu verdade. agradeço. Mas a gente tem que pensar na sociedade evoluindo. E uma coisa que às vezes falta, que a gente sente falta, tudo percebe, né, em alguns locais. Pô, você quer ver um negócio que você inibe já muitos jovens a entrar no mundo das drogas e tal? Esporte. Coloca lá uma pista de atletismo em determinado local, mas não é só colocar a pista de atletismo. Colocar um instrutor sério, responsável. Falou, pessoal, pegar a criançada de 5, 6 anos, 7 anos, daí em diante. Vamos começar a correr. Eu vou ensinar vocês a correr com técnica, não é correr de qualquer jeito, não. Eu vou ensinar vocês a fazer corrida com obstáculo, salto com vara, ginástica olímpica. Vou ensinar não só futebol, vamos aprender também basquete, vôlei. Tem muitos outros esportes. Então, o que acontece? Coloca essa Verdade, molecada nesse professor. ritmo. Então, a gente, se começar a pegar esses meninos de 5, 6, 7 anos, colocar nesse ritmo, porque o jovem que quer se aplicar no esporte, alguma coisa assim, ele vai ser um jovem mais disciplinado, vai ter uma saúde melhor. Não entra no mundo das drogas, em regra não entra, não entra. A regra é não entrar. Claro, tem um outro que se desvia, mas a regra é não entrar. E ele segue o caminho correto. Você pode ver quem é ex-atleta, ou foi atleta há muito tempo, alguma coisa assim, geralmente são pessoas tranquilas, pessoas que ajudam a sociedade, pessoas que trabalham, fazem a parte delas, né? Então é um caminho também que ajuda muito, e coisa simples, que poderia ser resolvida aí com pouco investimento e com um bom instrutor, um cara responsável, dedicado, uma mulher, né? Dedicada, enfim. Então a sociedade precisa dessa estrutura para evoluir, né? E quando falha tudo isso, o que isso tem a ver com a nossa área, com a nossa aula, né? Quando falha tudo isso, acontece o quê? O crime. E o crime leva ao quê? A pena. Aí a gente falou aí, né? Vocês comentaram pena de morte, pena de perpétua e tal. Pessoal, pena de morte, pena perpétua, a gente nem precisaria falar disso se tivesse uma sociedade mais evoluída culturalmente, educacionalmente, né? Parte educacional e cultural. Então a gente teria outro caminho. Mas, né? Aí não depende só do nosso direito penal aqui, aí depende de políticas públicas, de muitas outras coisas. Outra pena que não pode ter, pessoal, voltando aqui, ó, banimento, que era aquele antigo exílio, né? Ah, a pessoa não está fazendo bem para o nosso país, vamos mandar ela para outro país. Hoje em dia não pode mais essa pena de banimento. E pena cruel, né? A Raquel mesmo falou agora há pouco, né? Ah, professor, quem é ladrão merecia tomar uma surra, né? Encher a pessoa de chibatada. Não pode, né? Não pode arrancar dedo de ladrão. Ou que nem uma vez, né? Escreveram, tatuaram na testa de um rapaz lá em São Paulo. Eu sou ladrão e vacilão, alguma coisa assim. Isso não pode, pessoal. Essas penas cruéis, humilhantes assim, não pode. Foi mesmo, professor. Foi, né? Eu sei que Sim. muita gente vai falar, pô, o ladrão devia arrancar pelo menos o dedo dele. É porque, Mas, assim, professor, no momento que a gente ouve a reportagem ou alguém falar, sinceramente, né? A gente sente, assim, todo sentimento ruim. E nós somos ser humano, a gente não vai dizer que não, né? E é tanta coisa que a gente vê. Eu acho que todos que estão aí na sala viu a reportagem do menininho que foi encontrado, né, amarrado em pé, nu, dentro daquele túnel. Quando eu vi aquela reportagem, professor, eu como mãe, eu chorei. Eu chorei sim, porque, assim, quem deveria cuidar é quem maltrata. Aí uma pessoa dessa não pode ficar em sociedade, professor. Pelo não, amor de de jeito Deus, como é nenhum. que uma pessoa pega uma criança de dia à noite, presa dentro de um túnel, nua, ainda com as perninhas cruzadas assim, os braços amarrados, com fome o tempo todo? Então, a intenção ali era Ação morrer. matar. A intenção É, era matar. de Ó, fome. professor, o próprio policial que recebeu a denúncia, ele chorou. Eu assisti na Record.
Tem um programa na Record, acho que é dia de quinta, que passa. O repórter chorou, ele falou bem assim, eu já tirei pessoas de cativeiro, mas nunca vi um negócio desse. Aquilo ali foi um absurdo. Não é? Foi um absurdo. Então, professor, mas aí o que é que acontece? Dentro do presídio, eles são errados, não são? Mas quando chega um que eles sabem que cometeu um delito, eles fazem justiça lá dentro com as próprias mãos. Diga se não é verdade, professor. O único medo de Faz. justiça com as próprias mãos é o excesso, às vezes desnecessário, entendeu? Desnecessário, E a justiça com as próprias mãos acaba mostrando que a gente volta para o tempo da selvageria. Olho por olho, dente por dente, né? Então, e no final das contas vai querer assim passar a ideia de que o Estado deixa as coisas acontecer de qualquer jeito. Então, sempre que há assim alguém agindo de forma aleatória à lei, de forma marginal à lei, mostra que o Estado está sendo leniente e não está tomando as devidas providências para que seja feito o correto. Verdade. Então dá uma sensação de desorganização, bagunça, de que cada um pode fazer o que quer. Então o problema é esse. O Estado ele deveria ter mão firme e uma punição rigorosa, né? E pronto. Com certeza, Né? Bom, pessoal, eu falei das penas proibidas, o que não pode, mas eu vou perguntar para vocês, e aí, o que pode? São as penas permitidas. As penas permitidas são as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos. Todas elas vão ser trabalhadas. Mas quando se fala em prisão, do indivíduo ficar preso, ficar recolhido, a gente fala disso aqui, ó. Privação ou restrição da liberdade. Especificamente, mais o quê? Privação. Quando se fala do indivíduo preso, é privação da liberdade. Que é uma pena, né? Que quando se fala, vai aplicar a pena, todo mundo já pensa logo em prisão. Mas aqui tem um detalhe, pessoal. A gente tem que lembrar que a prisão não é a única pena. Existe o quê? Pena de multa, pena de perda de bens, pena de restrição da liberdade, pena de prestação social alternativa, pena de suspensão ou interdição de direitos. Então, existem outras penas para ser aplicada que não só a prisão, que seria a privação de liberdade. Então, a gente tem que ter conhecimento disso. Inclusive, às vezes, a pena no bolso dói mais do que restringir a liberdade para alguns, né? A depender da pessoa, ela vai se tirar do bolso, dói. Se tirar a liberdade, às vezes nem dói tanto, né? Dependendo da pessoa. Então, pessoal, a gente tem que lembrar que pena não é só prender os outros. Existem outras formas de aplicação da pena. Bom, quando vai se aplicar a pena, a gente usa algo chamado fixação da pena privativa de liberdade ou sistema trifásico, conhecido também como sistema Nelson-Hungria, situação que está prevista no artigo 68 do Código Penal. Aqui é aquilo que eu estava falando com a Orlenice logo no começo, ela bem lembrou, foi até legal ela ter lembrado, que primeiro analisa as circunstâncias judiciais, que é aquilo que está previsto no artigo 59, a gente vai ver ponto por ponto. Depois, agravantes e atenuantes, também está previsto no Código Penal. E, por fim, causas de aumento e de diminuição da pena. Por isso que chama critério trifásico. É uma forma do juiz aplicar a pena de forma técnica, individual, e a pessoa que está recebendo a pena saber por que ela está recebendo aquela pena. Então, é muito importante isso. Bom, viabiliza o exercício do direito de defesa, colocando o réu inteiramente a par de todas as etapas da individualização da pena, conhecendo o valor atribuído pelo juiz às circunstâncias legais presentes. As primeiras fases que eu acabei de falar: pena base, o juiz fixa a pena a partir do artigo 59, sobre a pena simples ou qualificada. Professor, mas aonde que eu acho a pena base? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês agora onde eu acho a pena base. Mostra para mim, professor? Agora. Vocês estão conseguindo me ver aí? Tá boa a imagem? Sim, professor. Sim, professor. Gostei do plano de fundo aí. Gostou? Ficou legal, né? Esse quadro aqui, ó, já vou falar para vocês, né? Quem fez foi minha avó. Lá Tá em Minas, lindo, viu? né? Bonito, né?
Minha avó que fez leggings do Então, quadro, aí eu coloquei aqui. Aí, então a coisa está rapaz, enraizada no seu DNA aí. oi? Tá muito bonito. A coisa está enraizada no seu DNA aí, né? Ah, Questão da tá. É, justiça. já veio de gerações aí. Hein, professor? Não, mas na verdade, a minha avó, ela pinta quadros, né? Ela pinta quadros, essas coisas assim, e restaura estátua de igreja, essas coisas assim, esses estátuas que tem na igreja e tal. Ela faz esse trabalho de restauração, né? E pinta quadros, essas coisas, mas ela não é da área do direito, não. Aí eu pedi para ela, né, uma vez, falei, ô, vó, faz um quadro para mim, né, que seja alguma coisa de direito e tal. Aí eu mostrei para ela uma imagem que eu achava bonita. Aí ela olhou, só foi olhando assim, ó, pegou e fez, né? Que Tem talento, lindo. né? Tem talento. Aí é É. outra Ah, coisa, só que tem esse massa. talento e tal. E o problema foi o seguinte, pessoal. Para trazer esse quadro, eu não podia trazer de qualquer jeito no aeroporto, porque eu estava morrendo de medo de ir de avião e, sei lá, estragar, extraviar, ou eles jogam de qualquer jeito, né? Porque eu fiquei com medo deles estragarem o quadro e tal. Aí eu tive que esperar mais de um ano para poder pegar esse quadro e trazer. Porque eu não estava indo de carro, ninguém ia e tal. Aí agora no final dos anos meus pais vieram. Aí eu falei para eles, não esquece meu quadro não. Aí colocaram o quadro no carro e trouxeram. Porque no avião eu fiquei com medo, né, de dar algum problema. Mas a obra da avó. E aí é uma Saber fazer herança isso. linda, né, professor? Show de bola. Ah, a melhor coisa, É, né? De receber. é Aqui muito tem outros. lindo, é. Aqui na minha casa tem outros quadros dela também, que bem, eu gosto bastante. Muito bonito. Bonito, bonito, eu gosto. Ó, professor, tá Pessoal, bem explicado, né? A genética. um Tá bem pouquinho. explicado agora. Pronto, professor, pode continuar. Aí, pessoal, é interessante aqui o seguinte, que eu estava falando para vocês da onde passa o preceito primário da pena, da onde o juiz vai partir. Ó, vou mostrar uma coisa para vocês, vou tentar chegar com o livro perto. Vamos lá. Vocês conseguem ver o artigo 157? Sim, Tá bom. Está tá um pouco escrito o que lá? embaçado ainda, Reclusão. mas consegue ver. Reclusão 4 a 10 anos, não está escrito lá embaixo? Ah, sim, professor. Tá, sim, agora focou. Tá. Pronto. Eu acabei de fazer, sabe o quê? Mostrar para vocês o preceito primário e da onde o juiz parte a aplicação da pena dele. Então, na primeira fase, o juiz vai olhar o quê? O que está escrito no tipo penal. Primeira coisa que ele vai fazer, que crime que ele cometeu? Ah, foi um roubo? Beleza, artigo 157 do Código Penal. Como que eu vou começar a aplicar a pena para ele? O juiz vai pensar, vai olhar, vai falar, peraí, eu vou lá no Código Penal. Aí ele vai começar a ler o artigo 157 do Código Penal. Quando ele começar a ler o artigo 157 do Código Penal, que vai estar escrito reclusão de 4 a 10 anos, ele vai falar, opa, é aqui que eu começo a aplicação da pena. Então a primeira coisa que ele tem que verificar é qual que é a pena que ele vai aplicar em relação a qual crime. O juiz vai fazer isso na prática. E se fosse, por exemplo, um roubo qualificado, uma pena qualificada que tem um mínimo e máximo maior, ele começa dessa pena qualificada. Entenderam? Sim, professor. Tranquilo, né? Aí o juiz ele vai depois para as circunstâncias judiciais. Professor, onde que está essas circunstâncias judiciais? Lá no artigo 59 do Código Penal. Olha o que fala o artigo 59 do Código Penal. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. O juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, eu lembro que eu tinha falado para vocês, aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário o suficiente para a reprovação. Vou só dar um exemplo para vocês terem noção de como que já começa a ter diferença aqui. Imagina o seguinte, eu estou andando pela rua, aí o Danilo começa a me xingar. Começa a me ofender, me ofender, me ofender, me ofender. Eu fico saco cheio do que o Danilo tá fazendo. Eu vou lá e dou um soco no Danilo. Dou um soco no rosto dele. Guardem essa situação.
Olha a segunda situação. Estou andando pela rua, eu vejo o Danilo passando do outro lado, nem conheço o Danilo direito. Eu vou lá e dou um soco no rosto do Danilo de graça, sem motivo nenhum aparente, de graça. Vocês acham que tem que ter diferença em relação às duas penas? O que vocês acham? Eu acho, eu acho Acho que sim, professor. O Danilo Também, acha que acho sim que também. sim. Raquel também. Wesley, e aí? Acho que sim também. Tem que haver diferença. Claro, porque o comportamento da vítima vai interferir. Sabe uma situação também que daria diferença? Vamos lá. Imagine só. O Wesley é um cara rico. Rico, rico, rico mesmo. Um cara que tem dinheiro, carro, tem tudo. E eu sou um quebrado. Quase não tenho dinheiro, vivo apertado, tal, aquela situação toda. Aí o Wesley fala assim, Felipe, vamos arrombar a porta daquele supermercado lá e pegar uns uísque aí para nós. Pegar mais ou menos uns 15 garrafas de uísque aí pra gente fazer uma festa aí com a galera que a gente conhece e tal. Aí eu vou e entro na onda do Wesley. Pessoal, o Wesley é um cara rico, ele poderia comprar o supermercado. E eu sou um quebrado, só fui na onda dele. Vocês acham que já teria que ser avaliado diferente nessa primeira fase? O que vocês acham? Sim, professor. Hein? Eu Sim, acredito que Também. sim. também sim. Vocês estão percebendo, algumas coisas não vão estar escrito na lei diretamente. Mas o juiz ele já pode analisar isso aonde? Logo na primeira fase. Ele já vai falar, peraí, a personalidade deles é diferente. A personalidade do Wesley é mais perigosa. Muito mais perigosa que a do Felipe. O Wesley é um cara rico, não precisava disso. O Felipe, não. É um quebrado. Então, o que acontece? Já começa por aí a diferença. Então, essa é a primeira fase da aplicação da pena. O juiz ele já vai começar a avaliar isso. Aí, se ele começou na pena, por exemplo, de 4 anos, que é o mínimo, ele já pode ir para 5, 6, 7, 8. Ele só não pode colocar para baixo de 4 e nem para cima de 10. No caso do roubo, por exemplo, né? Não pode passar nem do mínimo nem do máximo. Segundo ponto. Ixi, eu acho que eu coloquei errado. Peraí. Tá aparecendo o slide na tela de vocês? Não, né? Sim. Só o nome penas, professor. Não, eu coloquei errado. Vou colocar o certo aqui. Acho que foi o errado. Pronto, acho que agora foi o certo. Apareceu o certo aí? Pronto, Apareceu. agora foi. Pronto, fases. Isso. Já a segunda fase é uma pena intermediária. Ele pega aquela pena que ele chegou aqui. Aí ele vai utilizar agravantes e atenuantes. Essas agravantes e atenuantes estão previstas no Código Penal, como, por exemplo, da agravante, né? Motivo fútil, motivo torpe, motivo egoístico, né? Ser praticado o crime contra o pai, contra a mãe, contra o filho, contra ascendente e descendente, no caso, né? Aí tem aqui também as atenuantes. O que seria um atenuante? Confissão, procurar atenuar as consequências do crime. Então existem outras atenuantes também, que aí a atenuante ela vai diminuindo a pena do réu, certo? Aí aqui ele chega à pena intermediária e a última fase, que é a terceira fase, chega à pena definitiva, que são causas de aumento e de diminuição da pena. Ah, professor, a gente já viu algumas penas causas de aumento e de diminuição de pena? Já vimos algumas causas de aumento e de diminuição da pena. Qual o momento que a gente viu essas causas de aumento e de diminuição da pena? Semestre passado a gente estudou tentativa. Tentativa é uma causa de diminuição da pena. Lembra que a pena, se fosse tentado, diminuía de 1/3 a 2/3? Então, no caso da tentativa, né, teria Verdade. essa situação aí, por exemplo, né? Então, pessoal, a gente já começa a perceber que na terceira fase é diferente das outras duas. Enquanto nas outras duas fases o juiz ele pode aumentar e diminuir a pena dentro do patamar que é estabelecido pela lei, ou seja, dos 4 aos 10 anos. Quando chega na terceira fase, que é frações,
que a gente vai conseguir definir, olha, aumenta a pena de 1/3, diminui de 2/3, aumenta de 1/6, diminui de 1/3 a metade, de metade a 2/3. Então, quando começa a aparecer frações, é causa de aumento e de diminuição. E pode aumentar a pena além do máximo ou diminuir a pena além do mínimo. Tudo bem, pessoal? Aí as próximas fases, aí a gente tem que aprofundar ponto por ponto, certo? Pessoal, por enquanto tá tranquila a explicação, tá beleza? Tranquilo. Tá sim, professor. Tranquilo. Tá sim. Sim, professor. Tranquilo, né? Hoje a gente abordou até uma quantidade boa já de assunto, né? Já até para vocês começarem aí esquentando aos pouquinhos aí, tem bastante coisa para ser trabalhada, né? Será bom se eu puder continuar com vocês como professor, né? Se tiver algum ajuste, continuar com vocês vai ser bem legal. Vocês podem contar comigo, né? Se eventualmente for possível. Por Lenice aí pode sempre assistir nossas aulas, fico grato aí com a sua presença. Vou sim, é um prazer. E a gente aprender, eu aprender, professor, assistindo suas aulas, para mim é um presente. Eu fico assim agradeço feliz mesmo. da vida, viu, professor? É muito gratificante. Né? A gente teve muitas lives, né, o ano passado. Foi muito Esse ano já bom. teve live também. Eu falei Já teve, sobre... não foi? Manda para sobre mim, professor. Foi semana passada, quinta-feira passada. Foi? Terça-feira, foi essa semana, terça-feira. Eu falei Foi? sobre a prisão do deputado Daniel da Silveira. Um assunto bem Sim. polêmico também. Bem Pronto, quando polêmico. tiver, pode me convidar. Pronto, No dia eu a gente vou... teve aula. Teve aula, foi, né? terça teve aula, foi. Eu Eu estava vou querendo pedir para assistir, a não moça lá tinha que por causa gravou. disso. Também. Não, tranquilo. Eu vou pedir para ela gravar, né? No sistema lá, ela consegue gravar e me mandar um arquivo. Eu não sei como que ela faz, mas eu sei que ela consegue. Aí depois eu jogo no canal do YouTube e mando para vocês. Pronto, Né, vai, professor. Fico grata. né? Show. Vocês acompanham. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta, algum apontamento, alguma dúvida? Professor, uma aula dessa, não tenho dúvida de nada, não. Foi tudo muito Não, explicado. Os amigos também falou, todo mundo deu sua opinião. Uma aula muito Foi bem proveitosa. participativo, bem legal. Bem legal Muito mesmo, eu boa. gosto assim. Bem... Uma aula bem participativa. Tranquilo. Agora a gente vai lutar por essa matéria agora aí, para incluir aí, né? Vai dar certo. Porque a Muito gente bom. tem bastante coisa para falar, né, Orlenis? Como é? É um assunto assim, o direito penal, ele é muito amplo, né, professor? Porque envolve muitas situações. Aí você vê, a gente puxa um gancho e desse gancho vai destrinchando um bocado de coisa e cada um tem opinião diversa, mas quando chega no final, acaba todo mundo muitas vezes tendo a mesma conclusão, né? O direito penal é isso aí. É muito bonito, né? Eu acho Eu sou bonito, suspeito professor. pra falar. Ó, professor, Eu eu não acho gosto de direito, bonito, mas tenho sou muito suspeito. medo, viu? Meu sangue puxa mais Precisa pro não, civil, que é mais calmo. precisa não. Eu acho Né? lindo, mas tenho medo. E aí, Wesley, Danilo, Raquel? Eu gosto de penal. Eu sou suspeito para falar de penal, viu, professor? Aí, professor, achou um companheiro. Para mim, viu? Tá Melhor vendo? matéria do curso. Também, professor, prefiro 1000 vezes penal do que civil, mas nada contra civil. eu Nada gosto também. contra. Ó, eu gosto mais de calmaria. Vocês gostam de. Olha, eu gosto mais de coisa mais calma, professor. Mas admiro muito o direito penal, admiro. Sim, bem legal. E você, Wesley? E aí? Eu também. Direito penal é fascinante. Fascinante, legal. E a Raquel mesmo tem jeito que vai ser aquelas. Ou delegado, ou Vai ser uma dura, delegada né? gente ruim, viu? Vai ser aquela caneta dela, assim, ó, vai Vai ser ser aquela caneta pesada, assim, aquele negócio assim, ó, vai exatamente. pegar com gosto, assim, prisão de não sei quem, não sei o quê, né? Vai chegar na audiência e vai chamar os outros de vagabundo. Vai ser Ô, professor, Tenha ô, medo de professor, pegada, viu? eu e Raquel vai trabalhar em conjunto, ó. Eu caso e ela aprende.
É verdade. É, Mas o cara ela aprende, é com ela. O cara não pagou a pensão alimentícia. Ó, Raquel, tô mandando um aí para você. Desse jeito. O Vai ser delegado desse jeito. bateu na mulher, pronto. Cadeia. Não Cadeia. tem conversa. Já tô querendo comprar meus livrinhos já, da Lei Maria da Penha, para começar a estudar. Eita! É uma bandeira que eu sempre levantei, viu? A Lei Maria da Penha, porque a gente vê que tem muita covardia, infelizmente, de alguns homens em relação a mulheres. Então, Verdade. até uma cidade que eu trabalhei, eu criei um núcleo estruturante para atender mulher vítima de violência doméstica. Infelizmente, existe e é algo que tem que ser combatido. Por nós, homens, também, né? A gente tem que ser solidário também a essa situação e combater esse tipo de crime, que é algo bem grave, né? Infelizmente. Ó, Mas, no professor, mais, então, diga, Eunice, estou ouvindo. a gente fala assim de violência contra a mulher, mas tem homens também que têm a violência doméstica, Sim, sua companheira. Sabia, professor? É porque a gente tem uma mania de olhar só o lado feminino, mas tem muito homens também homem que que apanha, sofrem passa com por violência. mulheres. Tem. É, Eu já tem peguei muito casos homem. que o homem parecia que tinha brigado com uma onça. O Deus cara é tava todo unhado, parecia que uma onça tinha atacado ele. O cara tava unhado, saía sangue. Sabe aquela unhada que dá assim, sai sangue, né? Aquele negócio mais tava bem feio. com ódio, viu? E a mulher ainda pegou e ela que gritou para chamar a polícia ainda. Ah, Falou é, que mas ele tem tava mulher que batendo age, nela. faz isso mesmo. Aí eu analisei a situação lá. Ele pegou e eu acho que deu empurrão nela, um negócio assim. Eu acabei colocando flagrante nos dois. Prendi Tá ela também. certo. É, tá certo. Que é isso? Certíssimo, certíssimo. Eu agiria da mesma forma. Não, Danilo, você tinha que ver. Você vê assim, o cara acho que deu empurrão nela, ou ela, até para se sair dela, e ela pegou e unhou o cara Professor, inteirinho. Digo, Wesley. pelos seus relatos que eu já ouvi aqui você passando, era para você estar no STF. E mais 10 Filipes. O STF, hoje, se eu tivesse lá, eu teria uma posição um pouco mais dura em relação a algumas coisas. Eu tenho uma posição garantista para algumas coisas, vocês podem ver, às vezes eu sou garantista, né? Que é um ser humano, merece uma segunda chance, tudo. Mas às vezes eu sou um pouquinho rigoroso com algumas coisas. E lá talvez eu ia divergir algumas coisas, né? Seria um pouquinho diferente. Não sei se seria muito bem recebido, não, viu? Pelos colegas lá, não. Não sei. Acho que Eu na atual imagino, eu conjuntura imagino. não seria, não. Acho que Uhum, poderia criar algum desconforto, né? Mas faz verdade, parte. Com verdade. certeza. Pessoal, então, né, eu despeço de vocês, agradeço aí a paciência, o tempo aí que a Eu gente que, passou eu junto. que agradeço, professor, a Continuem companhia de contando. todos. Obrigado, Erlenice. Continuem contando comigo aí. O que precisar, vocês têm meu contato, né, minhas redes sociais aí, a gente vai seguindo junto. Tá certo? Tá Obrigadão a certo, todos aí. professor. Certo, professor. E até a Obrigada próxima. mais uma vez. Tchau, professor. E se Valeu, cuide, viu? professor. Tchau, Pode professor. Boa deixar. noite. E todo mundo aí Deus se abençoe cuida, todos aí. tá bom? E todos se cuidem. Não saiam de casa, Tchau. Um abraço a todos, pessoal. a não ser que for Um para abraço. trabalhar. Abraço. Até o próximo encontro, professor. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.